A paz do Senhor para todos, é um momento de muita alegria estar aqui. Meu nome é Maria José, sou da Assembleia de Deus Monte Betel, no estado do Rio de Janeiro, município de São Gonçalo, Brasil, né? E é sempre um prazer estar aqui com as irmãs. Estamos aqui, né, pela graça e misericórdia do Senhor, porque de nós não temos nada, né? Todas as vezes que somos convidadas a trazer a palavra do Senhor, o nosso coração bate forte. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, hoje mesmo, né? Nosso coração bate forte porque é uma responsabilidade muito grande, né, irmãs? Mas nós somos vasos do Senhor, cada uma de nós somos, todos nós que nos colocamos, né, à disposição da obra, né, pela graça e misericórdia do Senhor. Ele sempre tem algo para nós. Ele sempre tem uma palavra para nós. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tem sempre um lugar, né, para estar. E o primeiro lugar é daquele que fala, né, que a gente está sendo, né, estamos transmitindo a palavra do Senhor. E é com muita alegria estou aqui pedindo ao Senhor nesse momento, né, que nos use para a sua obra, nos use, né, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que ouvimos, que o Senhor quer que colocamos, que guardamos em nosso coração. O salmista diz: coloquei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É bom quando podemos, né, saber que a palavra de Deus, ela é a única fonte para a nossa vida. Ela é a única fonte para agradar, né, o nosso Deus. Ela é a única fonte, né, que sacia a nossa sede. Ele é o alimento para as nossas vidas espiritual, não só espiritual, né, irmãs, mas também, né, para a nossa vida física, porque a palavra de Deus, ela também traz saúde física, traz saúde espiritual, traz saúde mental, traz saúde, né, sentimental. A Bíblia contém a palavra do nosso Deus e ela é a bússola que nos guia até o reino de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, que ensina o caminho que devemos andar. Ela nos mostra o caminho e ela também é o nosso manual. Eu costumo dizer, né, que a Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o nosso manual. Ela diz sobre tudo o que devemos fazer. Ela fala do nosso espiritual, ela fala até do nosso financeiro, até o que devemos fazer, né, na nossa vida financeira. Ela fala até nos nosso em documentos, em ser fiador de alguém. Olha só como Deus, ele é maravilhoso. Como Deus, ele se preocupa nos mínimos detalhes com os seus filhos. Ele se preocupa em tudo, desde, né, do nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe. Ele se preocupa. Quando fala se preocupar, não quer dizer que Deus se preocupa sem saber o que vai fazer, não. Eu quero dizer, ele nos dá atenção desde o nosso desenvolvimento no ventre da nossa mãe. Porque a partir do momento que somos ali gerados no ventre, ali já tem um espírito. E o espírito, ele está sempre preparado para voltar para Deus. Aleluia. E é sobre essa palavra desse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, tão misericordioso, que é por causa da sua misericórdia que estamos aqui, irmãs. É por causa da misericórdia do Senhor que podemos falar.
É por causa da misericórdia do Senhor que podemos alegrar o nosso coração no meio de uma grande tempestade. No meio de luta, nosso coração está feliz. Não é assim? Porque quem nos alegra é a fonte da vida, que é a palavra de Deus. Como é bom servir esse Deus. Como é bom, né, saber que tem grupo de mulheres servas do Senhor, unidas em oração uma pelas outras. Como é bom saber que estamos aqui servindo o único Deus, sabendo que não somos guiados por vistas, sabemos que não somos guiados por coisas naturais, mas é coisas, né, que não são naturais para o homem. É por isso que existe um Deus para fazer aquilo que não podemos fazer, para fazer, né, o que não vemos, o que é impossível para o homem, é possível para o nosso Deus. Creia, irmãs. Creia você, né, que está ouvindo, que vai ouvir, né, pelo YouTube, vai ouvir essa palavra. Creia no único Deus, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É aquele que formou o homem, formou a mulher para a sua glória. Somos criados, irmãs, para uma coisa só, para a glória de Deus, para adorar ao Senhor. É por isso que quando estamos aqui adorando ao Senhor, nosso coração se alegra, nosso coração regozija, esquecemos até do tempo, porque é o Senhor, né, que alegra a nossa, Ele que é o dono da nossa vida. Ele que é o dono do nosso corpo, da nossa mente. Vamos deixar o Senhor guiar a nossa mente para que tenhamos, né, alegria, para que tenhamos paz, para que sejamos prósperos nessa terra, porque a Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz, né, que as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem quer bênção? Quem quer bênção? Nós queremos bênçãos do Senhor. Nós queremos, né, a maior bênção do Senhor para a nossa vida é saber que Deus está cuidando de nós. É saber que Deus, ele está tão perto de nós, que Deus está dentro de nós, irmãs. Nós somos meros pecadores, nós somos meras pessoas, né, cheias de defeitos, cheia de defeitos. Mas que lindo, o Senhor viu graça em nós. Que lindo, o Senhor, ele brilha na sua luz no nosso rosto. Isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor nesta hora. Glórias a Deus, né? Eu gostaria de deixar aqui para os amados, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Glória a Deus, né? Aqui é uma pergunta o que aqui está no livro de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui ele pega, né, a salvação, coloca em destaque, né? O tão grande, ele coloca em destaque. Poderia falar, como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação? Não, mas ele quis colocar tão
grande salvação. Por que tão grande salvação, irmãos? Porque a salvação, né, vem do Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor, ele é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que criou o universo. Ele criou os céus e a terra, né? A grandeza do Senhor, ela é eterna. Vimos aqui, irmãos, que a salvação não vem do homem, mas a salvação, ela vem do Senhor. E ela é grande na profundidade. Alguém pode, né, calcular qual a profundidade, qual o tamanho do amor de Deus? Né? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele deu o único Filho dele por amor. Então, é uma salvação de amor, né? De amor de um pai para um filho. Então, como escaparemos nós? Como eu posso negligenciar? Como eu posso fechar meus ouvidos para uma tão grande salvação? Como eu posso, né, negar uma salvação de um Deus que me amou tanto, que deixou o seu filho morrer por mim? Não podemos, irmãos, negligenciar o amor de Deus. Porque se negligenciarmos o amor de Deus, a palavra de Deus diz, né? Se negarmos ao Senhor, ele também irá nos negar. Então, como eu posso negar, né, esse favor que eu não mereço de um Deus tão maravilhoso? Um Deus, né, que ele está pronto sempre para ouvir a minha lamentação. Quantas vezes nos lamentamos, quantas vezes, né, reclamamos, às vezes, né, de algo que não aconteceu conforme queríamos que acontecesse, mas o Senhor, ele nos conhece, ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe que somos fracos e falhos, né? Mas ele está sempre ali pronto, com as suas mãos estendidas. Ele está sempre batendo na porta do nosso coração. Ele bate no nosso coração para chamar a nossa atenção e dizer: filho, eu estou contigo. Não temas. A salvação do Senhor, ela é grande, ela é eterna. É eterna, irmão. É eterna, ela não tem fim. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele recebe essa salvação que antes, né, de aceitarmos a Cristo, estávamos, irmãos, condenados à morte eterna. Estávamos condenados, né, a não encontrarmos com o nosso Deus. Estávamos condenados ao inferno, porque éramos pecadores, e a palavra de Deus diz: todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram. E a palavra de Deus ainda diz, né, que nascemos no pecado, já nascemos pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele fez um plano, né? Deus, ele já tinha um plano para a nossa salvação.
Ele já tinha um plano para a humanidade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos projetos de Deus, nós somos, né, é, nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos só mais coisas criadas pelo Senhor, não. Nós somos filhos amados do Redentor, nós somos filhos de Deus, e a partir do momento que o Senhor, né, ele fala o nosso coração e nós nos permitimos ter consciência desse grande amor de Deus, aí ele faz a sua obra. Aí ele nos dá os seus dons espirituais. Aí ele nos dá o fruto do Espírito de Deus, né? Antes éramos errantes. Antes tínhamos prazer no pecado, mas quando Cristo ele chega na nossa vida, ele bate a nossa porta e nós permitimos abrir a porta para o Senhor. Tudo aquilo, né, que era ruim, tudo aquilo que era pecado, o sangue de Cristo, ele vai nos purificando, ele vai lavando. Mas é preciso, irmãs, é preciso que tenhamos consciência do nosso pecado. É preciso que tenhamos consciência de quem é o nosso Deus. É preciso termos consciência do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É preciso termos consciência por que Cristo morreu e para que Cristo morreu. Cristo morreu por mim e morreu por você que andava no mundo perdido. Você, né, que antes, né, usava tantas coisas que matavam o seu corpo. Porque o teu corpo é o corpo do Espírito Santo, teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos, né, cuidar dele, devemos alimentar ele com coisas saudáveis, com coisas boas. Devemos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Devemos alimentar a nossa alma com as coisas que é do alto, que a palavra de Deus diz, né? As coisas que é de cima. Essa sim é o alimento para mim e para você, que crê no Senhor Jesus, no sacrifício de Cristo, e que faz essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra de Deus diz: aquele que ama a Deus, ele não peca. Mas como assim, se nós somos pecadores? Aquele que ama a Deus, ele se guarda do pecado. Aquele que ama a Deus, ele tem cuidado para não pecar. Aquele que ama a Deus, quando ele peca, ele sofre, ele chora, ele se arrepende, ele sente dor na alma, porque o pecado, ele não combina com o cristão. A palavra de Deus diz: quem é limpo, limpa-se mais ainda. Então, eu e você precisamos pedir ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, Senhor. Limpa, Senhor, a minha alma. Limpa, Senhor, a minha boca. Limpa, Senhor, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, os meus pés. Limpa, Senhor, o meu entendimento. Devemos pedir para que o Senhor venha limpar toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, porque o Senhor, né, ele quer que estejamos, né, firme na videira,
que é Cristo Jesus, e que viemos dar muito fruto para o reino, irmãs. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Não podemos escapar. Essa é a resposta. A resposta do cristão, quando tiver essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não podemos escapar da salvação, porque não vamos negligenciá-las. Não podemos negligenciar, então, a salvação. Já está à nossa porta. A salvação já está dentro da nossa casa, porque todos nós aqui, né, para que todos aqueles que aceitaram a Jesus não pode escapar dessa tão grande salvação que o nosso Deus nos dá. O nosso Senhor Jesus, ele provou o seu amor, dando a sua vida na cruz do Calvário para mim e para você. E eu quero dizer, né, para você que essa live, né, vai chegar até você. Eu quero dizer para você que não conhece o Evangelho de Jesus, não queira escapar dessa salvação. Não queira negligenciar a salvação do Senhor. Não negligencie aquilo que o Senhor tem preparado para você. Creia, creia que o que Deus tem para você é grande. Creia que o que Deus tem para você é de paz, é vida, não é morte, é verdade, não é mentira, é alegria, não é tristeza, é paz, não é dor. O que Deus tem para você, meu amigo, minha irmã, o que Deus tem para você é eterno, é uma vida de paz com Ele. Imagina você agora encontrando com Cristo, o Senhor vindo nos céus com poder e grande glória para buscar uma igreja que não negligenciou essa grande salvação. Pela morte de Cristo na cruz, nós fomos feitos filhos de Deus. E esse grande amor que Deus tem por nós, ele se estende também até você. Não deixe, né? Não permita vir pensamentos na sua cabeça que você não é ninguém, que para você não tem salvação. O inimigo vai querer até colocar isso na sua cabeça, que para você não tem salvação. Mas eu digo nesta hora, todos aqueles que ouvir a palavra do Senhor e praticar, é como aquele homem sensato que faz a sua casa na rocha. Quer ter uma casa firme, quer ter um alicerce firme, faça a sua casa na rocha. Aceite a Jesus. Creia que o Senhor Jesus, ele que é a nossa rocha, ele que é o nosso alicerce. É por isso que estamos aqui e queremos estender até você essa tão grande salvação. Não negligencie. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, irmãs. Que essa palavra faça morada no meu e no seu coração. E que essa palavra, né, que é a palavra de Deus, né, ela chegue até muitas vidas que não conhecem ao Senhor, que ainda não se decidiram até o Senhor. E que neste momento eu convido, aonde você ouvir essa palavra, se você crer no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: será salvo tu e a tua casa. Neste momento, eu
eu convido a você a orar comigo, a entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Pai de amor, Pai de glória, Pai de bondade, nesse momento, Senhor, essa tão grande salvação está em nossa casa. Essa tão grande salvação, Pai, chegou aos nossos corações. Então, neste momento, Pai, eu te peço agora que essa tão grande salvação queima a minha alma de tal maneira que mude todos os meus pensamentos, que leve os meus pensamentos, Pai, até a tua cruz. E que ali, Senhor, tu me faça, Senhor, lembrar de todo o teu sofrimento na cruz do Calvário. E saber, Senhor, e esclarecer na minha mente, ó Pai querido, que foi por amor. E por amor, Senhor, tu morreu. E por amor, Senhor, tu ressuscitou para trazer vida para mim. E neste momento, Senhor, eu aceito a tua palavra, porque neste momento a minha vida, Pai, está sendo transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma de nós e que essa salvação tão grande venhamos segurar, irmãs. Não vamos deixar escapar essa salvação que o Senhor já nos garantiu na cruz do Calvário. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, minha irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida, rica e poderosamente. Que a palavra do Senhor, ela encontre guarida em cada coração aqui nessa tarde. Que o Senhor Jesus continue falando nos corações, amém? E que palavra maravilhosa, né? Que nós possamos a cada dia reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz por nós e entendermos que o nosso corpo, ele foi feito para o Senhor. Ele é o templo do Espírito Santo, que nós possamos cuidar dele a cada dia, né? É, como se fosse como se fosse não, porque é precioso para o Senhor, né? Nós devemos cuidar dele. Nós estamos no Outubro Rosa, né, onde fala muito sobre os cuidados da nossa saúde. E nós temos mesmo que cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo é o templo, e o templo do Senhor, ele precisa estar edificado, ele precisa estar em bom estado, que possamos nós, todas nós mulheres, irmos ao médico, fazer nossos exames direitinho, ver como é que está o nosso corpo, ver como é que está o templo do Espírito Santo, ver se precisa dar um retoquezinho aqui, um retoquezinho ali, para que possa estar bem, para que possamos estar bem edificados para fazer a obra do Senhor, para guardarmos a palavra do Senhor. É porque Jesus morreu por nós, né? Igual a irmã Maria José falou, né? Que nós devemos dar valor para esse sacrifício, amém?